E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então prosseguindo aí com os nossos estudos através das resoluções de questões de concursos anteriores, desta vez para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para a Universidade Federal do Pará, para o cargo de engenheiro mecânico, prova que foi realizada em 2016, questão aí sobre resistência dos materiais, tá? Então sem mais delongas, vamos lá para a questão e posteriormente a sua resolução. Questão de número 43, ele diz o seguinte: com base nos conceitos e aplicações da resistência dos materiais, assinale a alternativa correta, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos analisar todas as alternativas e assim poderemos identificar qual das alternativas está correta e o porquê das demais alternativas estarem incorretas, tá bom? Então vamos lá para a resolução da questão. A alternativa A, ele diz o seguinte: o momento de inércia de uma esfera maciça com o eixo de giração em seu centro é 2/3 de m, né, que é a massa vezes o raio ao quadrado, tá? Vamos ver isso aí. Então, no movimento de rotação, o momento de inércia ali, ele é análogo à massa no movimento de translação, ou seja, é tanto mais difícil fazer o corpo girar, quanto maior for o seu momento de inércia. Daí a importância de sabermos sobre o momento de inércia, tá? Então, para uma esfera maciça, o momento de inércia é 2/5, tá, da massa vezes o raio ao quadrado. Já para a esfera oca, aí sim é 2/3 de m, que é a massa, vezes o raio ao quadrado, tá? Então, na verdade, no enunciado, ele citou a esfera maciça, porém, o momento de inércia é referente a uma esfera oca, tá? Por isso está incorreta esta alternativa, alternativa A, tá? Ele trocou, ele inverteu aí o momento de inércia. Já na alternativa B, ele falou que um sistema mecânico estará em equilíbrio se e somente se o trabalho virtual de todas as forças aplicadas for nulo. Bem, para que um sistema esteja em equilíbrio, né, nós sabemos que é necessário que a somatória de suas forças e também somatório dos momentos em torno de um ponto, né, sejam nulos, tá? Essa é o que nós chamamos de condições de equilíbrio, tá? Somatória das forças igual a zero e também somatória dos momentos igual a zero, tá? Colocamos inclusive uma viga bioapoiada aí para você recordar deste conceito, tá? Então, é corretíssimo o que se afirma na alternativa B. Já na alternativa C, ele disse que falhas por fadiga ocorrem a uma tensão de ruptura geralmente superior à tensão de escoamento. Bem, então vamos relembrar aí o que vem a ser fadiga, né? Para que saibamos o que é falha por fadiga, primeiro a gente tem que saber o que é a fadiga, né? Então a fadiga de materiais, ela é um processo que leva à falha mecânica local, causada por um carregamento alternado, variável e geralmente de valor muito abaixo do que uma carga estática que leva à ruptura, tá? Então a falha mecânica pode ser caracterizada por trincas ou também rupturas, completa após um número suficiente ali de flutuações, essas flutuações se referindo à variação de cargas, tá? Então, a maioria das falhas em máquinas acontece devido a cargas que variam no tempo e não a esforços estáticos. Essas falhas ocorrem tipicamente em níveis de tensões significativamente inferiores aos valores da resistência ao escoamento dos materiais. Por isso, que é de suma importância esse parâmetro aí também a ser analisado, né? Porque inicialmente, quando fazemos ali o dimensionamento de alguma estrutura, a gente sempre considera ela estaticamente. Só que se essa estrutura estiver submetida a tensões cíclicas, faz-se necessário, sim, o exame por fadiga, tá? Justamente para que você saiba se você terá problemas durante o funcionamento daquele componente, daquele elemento ou daquela máquina, tá bom? Portanto, está incorreta, tá? Por quê? Porque não é geralmente superior à tensão de escoamento, é inferior à tensão de escoamento, tá bom? Lembrando lá que o escoamento é justamente ali o início da plasticidade. Tudo que a gente não quer que os nossos materiais adentrem a zona da plasticidade, tá? A gente sempre vai
fazer de tudo para que os nossos elementos, tá, eles trabalhem dentro da elasticidade, tá bom? Da zona elástica. Assim a gente garante que não haverá fratura, ruptura dos nossos materiais, tá? Então, na alternativa D, ele fala que a flambagem ocorre geralmente em colunas de baixa esbeltez, tá? Ou seja, o comprimento é muito maior que o diâmetro. Bem, a flambagem, ou também chamada de encurvadura, é o fenômeno que ocorre em peças esbeltas, peças em que a área da seção transversal é pequena em relação ao seu comprimento, tá? Quando submetidas a um esforço de compressão axial. A flambagem ela acontece quando a peça sofre a flexão transversal, como você pode ver lateralmente, devido à compressão axial. A flambagem ela é considerada uma instabilidade elástica, assim a peça pode perder a sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento, e este colapso ocorrerá sempre em torno do eixo de menor momento de inércia de sua seção transversal, tá? Então, essa questão aqui vai estar incorreta, tá? Porque não é baixa esbeltez, tá? Pelo contrário, é alta esbeltez. Porque baixa esbeltez, você está aumentando a sua seção transversal, ou seja, você está dificultando a flambagem de ocorrer, né? Quando você fala alta esbeltez, você está falando que o comprimento é consideravelmente maior do que a seção transversal. Então, a probabilidade de ocorrer flambagem é muito maior, tá? Então, ela está incorreta porque ela inverteu esse termo aí, tá? Já na alternativa E, ele fala que falha por fluência ocorre quando há mudança repentina de temperatura, causando deformações térmicas. Bem, a fluência, né, ela é o fenômeno pelo qual os metais e ligas tendem a sofrer deformações plásticas quando submetidos por longos períodos a tensões constantes, tá? Porém inferiores ao limite de resistência normal do material. Então aqui a gente já não está falando de cargas cíclicas, tá? A gente está falando de cargas constantes, tá? Por ser ativada pela temperatura, ou seja, a temperatura é um fator preponderante para que ocorra a fluência, tá? Sua ocorrência é comum em temperaturas elevadas, tá? E se manifesta com o passar do tempo. Esta deformação produz fissuras no material e pode levar à ruptura. À temperatura ambiente, a deformação das estruturas metálicas é muito pequena, a não ser que a carga adquira uma tal intensidade que se aproxime ali da tensão de ruptura, tá? Então, dois parâmetros aí que nós devemos considerar para a fluência é justamente a temperatura e também a carga constante, tá? Entre os equipamentos que estão sujeitos a falhar por fluência, ali estão as turbinas a jatos, né, que são submetidas a uma temperatura muito elevada, e também os geradores a vapor, tá? Daí o critério para a aplicação dos elementos que compõem esses equipamentos ser tão criteriosos, tá? Então, portanto, a alternativa E também está incorreta, tá bom? Então, como já vimos, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Um sistema mecânico estará em equilíbrio se e somente se o trabalho virtual de todas as forças aplicadas for nulo, tá bom? Então ele deu uma modificada um pouquinho na parte conceitual, mas é exatamente isso, tá? Então, alternativa B, alternativa correta, tá bom? Galera, espero ter contribuído para os seus estudos. Se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para dar aquela moral para o canal. E se você ainda não é inscrito, também se inscreva e ative as notificações, tá bom? Forte abraço e até a próxima!